Só alguns, assim, só uma pinceladinha, então, no que seria alguns indicadores de análise fundamentalista, só alguns exemplos, tá? Mas existem muitos indicadores que os analistas eles usam, além de eles analisar entrar no site da ação de relações com investidores da ação, de analisar o mercado, eles analisam alguns indicadores que eles podem, esses indicadores eles comparam com outras empresas do mesmo setor ou talvez de diferentes setores. Então, por exemplo, tem o ROI, que em inglês é o Return on Equity, o retorno sobre o patrimônio líquido em português, que é um indicador que relaciona, né, o lucro da empresa com o seu patrimônio. Então, na verdade, é uma divisão. Ele pega o lucro da empresa e divide pelo patrimônio líquido da empresa, que é o capital investido dos sócios. Ele vai dar lá uma métrica, vai dar lá uma porcentagem. E aí você faz isso em várias empresas e compara. Quem tem a maior porcentagem é a melhor, digamos, né? Se você quer comparar o ROI. Existe outro que, por exemplo, ali é o P sobre L, né? PL, preço da ação, dividido pelo lucro da empresa nos últimos 12 meses. Então, esse indicador, né, se ele for muito alto, ele pode ser indicativo que a ação está muito cara. Então, porque se o preço da ação está muito, o PL da ação está muito alto, indica que pode ser um indicativo que a ação está cara ou que os investidores estão dispostos a pagar um alto preço, né, imaginando que a empresa vai ter um bom retorno. Tudo depende nessa vida aí. Liquidez corrente, por exemplo, né, são os ativos da empresa sobre o passivo. A liquidez corrente, ela indica a capacidade da empresa de cumprir com suas obrigações de curto prazo. Por exemplo, né, se ela tem dinheiro ali em caixa ou recebíveis a curto prazo, que ela pode pagar as suas dívidas de curto prazo também, vai indicar, né, se tem ali um fluxo de caixa bom, se ela tem dinheiro para pagar as suas dívidas, ou vai precisar fazer um empréstimo, né, talvez esse indicador pode já verificar se a empresa vai se enrolar aí para pagar ou não os seus fornecedores, enfim. Temos aí o valor de mercado, que é o valor da ação vezes o número de ações emitidas, que é mais ou menos aquela ideia que eu falei. Tem o valor patrimonial e o valor de mercado. Então, vai existir uma diferença nisso. Geralmente, existe uma diferença entre o valor que está sendo negociado e o valor real daquelas ações. E você pode, vendo uma discrepância aí, você pode enxergar uma oportunidade, né, ou não. Não existe um resultado ideal, mas o recomendado é comprar o valor de mercado da empresa sendo avaliada com o valor de mercado de outras organizações da mesma indústria. Não, desculpa, o recomendado é comparar, né? Se compara ali o valor de mercado entre empresas do mesmo segmento, e você vê elas têm uma empresa que tem um valor de mercado muito mais alto, talvez ou ela seja melhor que as outras, ou talvez ela esteja cara. Tudo depende. Então, tudo depende da expectativa das pessoas. Pode passar, professora. Algumas dicas de aplicativo aí para vocês, para aprender um pouquinho mais. Você pode baixar os aplicativos, vocês podem baixar os aplicativos no celular. Existe um aplicativo aí chamado Trade Map. Ali você pode acompanhar a cotação das ações diárias, da sua carteira de investimentos, analisar gráficos, você recebe fatos relevantes, que quando a empresa solta algum fato relevante, você recebe uma mensagem por esse aplicativo. Se a sua empresa que você está investindo ali acontece algum comunicado, o aplicativo te avisa já, te dá uma notificação. Existem outros aplicativos aí para você acompanhar a sua carteira também, como Real Valor, Kinvo, Gorilla, Flipper. Quando você começa a investir na Bolsa de Valores, eu não me lembro se você recebe um e-mail, tá? Ou você tem que criar acho que você recebe um e-mail com uma senha para o que chama aqui do Portal SEI. Portal SEI
canal eletrônico de investidor. Aí você vai receber, quando você entra na Bolsa de Valores, você vai receber uma senha de acesso ao portal SEI, e ele te dá acesso, te dá assim, um extrato, digamos assim, como se fosse um extrato bancário, só que é o extrato das suas ações. Aí lá você pode acompanhar todas as suas ações, a valorização, os dividendos recebidos, e através dessas informações você carrega, então, nos aplicativos que eu falei ali acima, você carrega, e ele mesmo vai formar o gráfico pizza para vocês, aquele gráfico que eu falei para vocês, ele mesmo faz tudo automático, então é uma maravilha, você não precisa de planilhas Excel, você não precisa de nada para começar, para controlar os seus investimentos, é bem tranquilo de fazer. Detalhe, quando você entrar na Bolsa de Valores, você vai precisar declarar o seu imposto de renda. Fique atento a isso, tá? Não é difícil de fazer, é simples. Se precisar de uma ajuda, eu posso ajudar também, mas é bem tranquilo de fazer, tá? E eu coloquei Bitcoin também, se você se interessar, até poderia falar um pouquinho mais, mas assim, é um mercado para se alguém tiver interesse estudar, porque eu acredito, e ele tem se mostrado também, que também é uma alternativa aí nova mais ou menos, né? Já está há um tempo que existe no mercado, para você investir aí de uma forma diferente. Ele é muito parecido com o que a gente, com ouro ou com prata, como seria investir em ativos como ouro ou prata, por exemplo. E aí acho que é isso aí por hoje, professora. Deu aí no tempo certo. E aí, muito obrigado aí pela paciência. Estou até cansado de falar, mas acho que foi legal aí, deu para explicar um pouco para vocês, mas assim, isso não esgota o assunto, tem muita coisa para falar. E aí fica aí o meu e-mail e o Instagram, se vocês quiserem trocar uma ideia, só chamar lá. E é isso. Obrigado.